Dono da Precisa nega relação com Flávio Bolsonaro. Vamos ver esse vídeo aí, por favor. Peço que do restante, Vossa Excelência aprecie a possibilidade ou a hipótese de prisão pela falsidade do testemunho do depoente. Isso tem que ser claro. A gente tem que ter a mesma regra para todos. Obrigado, senhor presidente. Com licença. Agradeço. Vossa Excelência, Alessandro. Bom, ao final, para a gente poder garantir a inquirição dos colegas, ao final nós apreciaremos, deliberaremos, à luz das decisões que tem, o requerimento de Vossa Excelência. Próximo inscrito. Presidente, senhor presidente, só ficar. Aí eu acho que é uma questão de ordem relevantíssima. Perfeito. Porque o senador Alessandro, com toda a formação jurídica que ele tem, ele sabe, primeiro, que investigado não comete falso testemunho, ainda que falte com a verdade. Dois, que ainda que não fosse na condição de investigado de testemunha, ele teria até o relatório final para se retratar. Três, ele já estava pronto para fazer isso. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Alessandro, por gentileza. Ele vai fazer a retratação com relação a isso? Sim, senhor, pretendo, se permitido. Senhor presidente. Francisco Maximiano, Vossa Senhoria deseja se retratar pela informação? Senhor presidente, senador Randolfo Rodrigues, eu formalmente me retrato e peço desculpas, pois realmente consto como locatário no contrato deste imóvel. Não me recordava, pois não vivi lá neste imóvel. Foi uma confusão. Minhas Agradeço, desculpas. Vossa Senhoria. Agradeço, Vossa Senhoria. Evandro, coloca o vídeo seguinte já, que é o dono da Precisa nega relação com Flávio Bolsonaro, que foi o que eu chamei. Veio esse, não tem problema, está dentro do tema. Roda aí, por favor. Aí a gente já comenta. Qual é a relação da Precisa Medicamentos e de seus proprietários com Flávio Bolsonaro? Nenhuma, senhor. Da Precisa Medicamentos, nenhuma. Então, por que motivo o senhor Flávio Bolsonaro intermediou a aproximação de Vossa Excelência com o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, com quem Vossa Excelência, Vossa Senhoria, participou de reunião em videoconferência em outubro de 2020? Tratava-se de um projeto de internet para o Brasil, senhor. E obteve o financiamento ou não obteve? Não, senhor. Ficou identificado que não existia nenhuma linha de financiamento aderente àquele projeto. Vamos lá. Comentário de vocês a respeito. Zezinho. Eu vou comentar. Primeiro, ele mentiu, né, o Maxiliano. Ele mentiu. Quando ele mente, o senador Alessandro Vieira pede que seja analisado o pedido de prisão. Aí ele vai e se retrata, ele aceita a retratação. Então, o que a CPI tem feito é que algumas pessoas dizem, a CPI é um circo, essa CPI está revelando, está contribuindo muito, porque o que se tinha de corrupção, de tentativa de compra de vacina, de nego querer, Ricardo Barros envolvido até demais, quer dizer, negociando vacina, o líder do governo. Então, qual a melhor contribuição do que essa? Outra coisa, Flávio Bolsonaro, ele disse que não tem, mas Flávio Bolsonaro faz quer dizer, olha o que a CPI faz uma reunião, consegue com o presidente do BNDES, filho do presidente, senador, e ele vai lá para ver investimento. Qual o interesse do Flávio Bolsonaro com o empresário da Precisa? Qual o interesse? Diante dessas contradições, Jesuíno, são contradições contundentes aí, né? Que primeiro, quando ele responde quando quer, e depois que foi pedido prisão, aí ele se retrata, ou diz que vai se retratar, usando de um direito. Qual a sua visão com relação a isso, Jesuíno? Haveria realmente um forte esquema para desviar recursos? Não, isso foi já demonstrado que teria sim uma intenção e só não ocorreu por conta do início da CPI e da descoberta de algumas manobras a qual poderia levar a desvio de recursos. Só que eu queria que a CPI também, aí, Zezinho, telespectador, atingisse seu alvo também. E os estados? Como vão ficar? Como vão ficar os estados que receberam recursos e tiveram operações policiais com notícia de desvio de recurso?
Foram respiradores que foram superfaturados, foram testes que foram comprados de forma ilegal. Cadê? Como vai chegar a investigação até os estados? Eu quero entender, eu quero saber. Para a coisa ficar completa, nós temos que atingir todas as instâncias. Jesus, mas não é competência do Congresso Nacional fiscalizar os estados. Quem compete é as assembleias. Mas aí é uma divergência, né? Recurso público, é da União. Ao meu olhar, deveria sim fazer uma análise mais completa essa CPI. Mas tudo caminha que vai só ficar naquele âmbito da precisa, não sei o quê, blá blá blá, e vai findar um relatório vindo a querer penalizar o presidente por alguns crimes. E isso está mais para derreter o presidente. O que é derreter? Enfraquecer ele, maltratar e massacrar. Não só ele como os filhos. Mas a CPI, Jesuíno, eu defenderia se tivesse amparo na Constituição, mas a Constituição ela é clara. Governadores, Assembleia Legislativa, você foi deputado, prefeitos, Câmara de Vereadores, porque o Supremo ele se apegou à Constituição. Todos eles caiu. Não é porque é a Constituição. Não tem. Agora, eu transformava aquele de ser convocado convite, porque convite os governadores disse que iria. E ali ia prestar um serviço à nação. Mas mesmo assim eles não quiseram, eu não entendi por quê. Mas eu gostaria muito que cada Assembleia Legislativa fizesse o levantamento de cada respirador comprado em casa de vinho. Isso é vergonhoso. E teve uma CPI, Jesuíno, no Amazonas que não deu em nada. Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês não acham que... Porque aqui é fácil você falar das atitudes do presidente Bolsonaro, das revoltas do presidente Bolsonaro, das falácias dele, dos ataques dele, mas se coloca no lugar dele. Jesuíno, você é uma pessoa sanguínea, né? A gente percebe isso. Imagina você no lugar do presidente, sabendo de toda essa armação, porque foi uma armação montada no Brasil para derreter o presidente Bolsonaro, para acabar com o presidente Bolsonaro. Você no lugar dele, sendo o chefe maior da nação, e tendo condição de falar todo dia, porque ele também enfraqueceu, vamos ser sinceros, ele colocou em xeque o respeito do STF. Você, Zezinho, a gente entende um pouquinho de nada, a gente sabe, mas o povão tá odiando o STF. É ódio, não é? É ódio. Não, mas Zezinho... Edivaldo, vem um desgaste do STF lá de trás, Edivaldo. Um desgaste em decisões de julgamento. Quem tem, você está falando da militância dos seguidores, dos partidários do Bolsonaro. Sim, que está mostrando... Sim, as mas o povão não quer nem saber disso. Não, para, Zezinho. O povão? Para, Zezinho. Ah, não. Para. Zezinho, o povão não. Zezinho, você, deputado, deve assumir aí seu mandato de deputado. Quem te ama, amigo. E quem tocar em você, o cara que te ama, ele vai defender você. E é isso que está acontecendo no Brasil. O povo ama esse homem aí. O povo, aí você fala, é 16%. Não sei. Não sei porque, primeiro, não acredito nessas pesquisas que estão colocando o Lula. Como é que coloca o Lula com 50%, 40%? O cara sai na rua, falta apanhar. Que história é essa? Peraí. Vamos deixar claro, Edivaldo. É por isso que eu chamo para o debate. Eu quero que você faça o papel do Paulo, venha. Não vou fazer papel do Paulo, não. Vou defender. Não, mas vamos defender. O que eu estou falando aqui é que é necessário analisar o posicionamento do presidente. Eu não sou Lula, não defendo Lula, mas é o seguinte, sabe por que Lula não anda na rua? Porque Bolsonaro tem uma militância que não vai deixar ele andar. Então a militância dele é forte demais. Isso aí é fake news. Isso é fake news. Não sei, Zezinho. Isso é fake news. Não sei. Olha aí, eu não sei se é fake news. Aqui é uma televisão aberta, Então Evandro. quem é que está ali, será? Não, a Lula não está ali. Já ele foi não levantado. Tá eu não defendo Lula. Então, isso é fake news. Então estão empurrando alguém para fora lá. Cadê? Mostra. Não, eu não sei. Mostra aí. Eu não sei. Isso é fake news. Realmente eu não sei. Cadê? Mostra. Engraçado, né? Mostra. Isso aí é fake news. Aí hoje eu vi... Mas mostra o Lula. Hoje eu vi o segurança do Lula agredindo uma pessoa que estava gravando com o celular. Desagredindo. Eu acho que aquilo ali é antidemocrático. Então... Eu repudio. Eu também repudio. Eu também repudio. Agora, o que eu estou falando aqui é que é necessário que nós analisemos
Veja bem o que eu estou falando, gente. Eu não estou dizendo que o Bolsonaro está certo, não. Mas se coloca no lugar dele. É isso que eu estou falando, se coloca no lugar dele. Por isso que sai essas coisas que ele está falando, essa conversa de botijão, de vender botijão. Isso não tem o mínimo sentido. Isso não, é um negócio que, sabe, isso é uma conversa de boteco. Não tem sentido. Ah, o cara vai comprar um caminhão, vai sair vendendo botijão. O presidente da República falando isso, ele está perdido, porque a gente é paulada. Imagina a noite desse cara como é que é. Imagina como é que esse cara tem vivido. Mas eu quero falar aqui, Edivaldo, da minha posição. Tu falou, né? Eu tô com 41 anos, o presidente tem quase 70 anos. Pronto. Ele, infelizmente, ele não consegue administrar o país por conta de pessoas que estão ao redor e a posição dele, que é aquela posição, sabe, que já sabíamos que ele tem uma fala muito desvirtuada de um estadista. Ele vai, fala o que pensa, ele critica, ele age, e daqui a pouco ele volta atrás. Mas lembrando, com todo respeito, com todos os brasileiros, todos os rondonienses, eu tinha que me polir quando eu assumi o mandato, dia 1º de janeiro de 2019. Ah, com certeza. Ali eu já tinha que sentar e falar, estou presidindo o país, veio uma pandemia em 2020, e ele tinha que descer do palanque, que ele não desceu até hoje, que o enfrentamento dele é quem? É o PT, Lula, que incomoda ele, é o Supremo Tribunal Federal, que incomoda ele, e ele não consegue desenvolver o país por conta disso. Ele tem todas as ferramentas, Edivaldo. Imagina ele na live de quinta-feira, imagina ele nas rádios que ele está fazendo constantemente, apresentando de tudo que foi feito para o país. Ao invés de deixar e esquecer essas discussões. Oh, meu amigo, era um outro país. Ele tem o que mostrar, né, Jesuíno? Tem muito, ele tem muito, mas ele insiste nessa Cansei falta. de falar isso aqui, Jesuíno, que ele não se vestiu do presidente. Porque, na verdade, é o seguinte, gente. Como é que o cara, ele virou presidente, não é o Bolsonaro. Ele não é. Ele é um patrimônio do povo. Ele não pode sair na rua como o Bolsonaro, aquele Bolsonaro. Não. Ele tem todo um protocolo a ser seguido. Ele quebra todos os protocolos, todos como presidente. Aí o povo que gosta dele gosta desse tipo de coisa. Mas gera essa revolta do outro lado, e é isso que eu estou falando. E ele, olha, esse homem, eu vou falar para você, a vida desse homem não é fácil não, tá?